Ela é lagiana, mas se formou em enfermagem na cidade de Concórdia, na Universidade Alto Uruguai. E lá, na universidade, ela iniciou a carreira política sendo líder estudantil. Até hoje, foram vários cargos de secretária municipal de saúde, vereadora, secretária estadual de saúde, suplente de deputada federal e agora, com 78.607 votos, deputada federal pela região de Lages. Carmen Zanotto, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Carmen, a sua atuação tem se destacado predominantemente na área da saúde. Alguns dos seus projetos mereceram uma atenção especial da nossa equipe por se tratar de situação muito comum na nossa realidade, na realidade brasileira e mundial, que é o câncer. A primeira proposição que eu gostaria que você nos relatasse é com relação ao exame de mamografia. O que você propôs e o que está sendo praticado hoje? Bom, a lei federal é muito clara. Ela fala que todas as mulheres a partir dos 40 anos têm direito de fazer mamografia de rastreamento, que é a preventiva. O Ministério da Saúde emitiu uma portaria dizendo que é a partir dos 50 anos que os exames serão pagos de mamografia através do FAEC. FAEC é uma forma de pagamento extrateto. O que acontece quando você diz que é só a partir de 50 anos pelo FAEC? Os municípios já estão colocando muito mais do que está na Constituição e nas leis o seu gasto com ações de saúde. A média dos municípios está em 21% e os estados é 12%. Com isso, os municípios e os estados já estão colocando mais dinheiro na saúde. Quando você tira da faixa etária de 40 a 50, você está tirando a possibilidade de um diagnóstico precoce. Então, o nosso PDC, que está tramitando na casa, pede o restabelecimento daquilo que está na lei. Rastreamento a partir dos 40 anos e não a partir dos 50 anos. Porque nós entendemos que quanto mais precocemente você diagnosticar um câncer, melhor vai ser o tratamento e a recuperação do paciente. Então, a partir da sua proposta, qualquer mulher acima dos 40 anos pode solicitar no Sistema Único de Saúde a realização do exame de mamografia, é isso? Isso, porque a lei já assegura isso. Existe uma lei federal que assegura, só que o Ministério fez uma portaria alterando um pouquinho. Só que é claro, é importante também destacar, o Ministério não está proibindo as mulheres com menos de 50 anos de fazer as suas mamografias. Está priorizando rastreamento a partir de 50 e com menos de 40 quando houver uma prescrição médica ou uma suspeita. Então, ele também paga os procedimentos. Correto. E ainda com relação ao tratamento de câncer, você editou um projeto de lei complementar, é isso? É um projeto de lei. Projeto de lei, estabelecendo um prazo para o início do tratamento de câncer. Como é que foi isso? Exatamente. Tão logo foi anunciado no plenário a recuperação do presidente Lula do seu câncer, nós sabíamos que era uma raridade uma pessoa ter uma suspeita numa quinta-feira, um diagnóstico confirmado naquele final de semana e iniciar o tratamento na segunda. Isso não é comum. Isso muito pelo contrário, para as pessoas que têm condições de acessar um bom serviço ou que tenham condições financeiras. Eu já estava de posse do relatório do Tribunal de Contas da União mostrando a dificuldade dos pacientes em acessarem os serviços de câncer. Tem casos que os pacientes demoram até 18 meses, um ano e meio praticamente para acessar o serviço de câncer. Aí eu apresentei um projeto de lei dizendo que os procedimentos para os pacientes com câncer deveriam ser em até 30 dias. Por que em até 30 dias? Porque tem câncer que tão logo está confirmado o diagnóstico, em especial as leucemias, você precisa iniciar o tratamento. Eu apresentei esse projeto de lei pedindo que fossem até 30 dias. Uma outra colega deputada Flávia, apresentou um falando das cirurgias. Quando eu falei procedimentos, é tudo para mim. Cirurgia, quimioterapia e a radioterapia. A deputada Flávia apresentou um pontual com relação às cirurgias. Os nossos dois projetos de lei foram apensados. Há um que veio do Senado, do senador Osmar Dias, que tratava dos medicamentos para o câncer. Nós apresentamos um substitutivo, depois de acordar com o governo aceitou que fosse 60 dias, e nós, então, definitivamente acordamos, foi para plenário, foi votado por unanimidade, 60 dias a partir do laudo do anátomo patológico, ou seja, a partir da confirmação laboratorial daquele câncer. O projeto aprovado pela Câmara, pelo Senado, passou a ser lei, o Ministério da Saúde baixou uma portaria
colocando na portaria 60 dias a partir da anotação no prontuário médico. É diferente a anotação no prontuário médico e o resultado do exame do anátomo patológico, porque se eu já tenho o resultado do exame que meu médico pediu e eu demorar mais de 60 dias para conseguir remarcar a consulta, os 60 dias já foram inóculos. Então a gente também entrou com o PDC, que passou na Câmara, e graças a Deus o Ministério já restabeleceu os 60 dias a partir do laudo do anátomo patológico. Então a gente considera que é uma grande vitória, não poderia ser diferente. Eu sou da área da saúde. No primeiro ano que eu estive lá como suplente, eu participei da Comissão de Seguridade Social e Família na condição de suplente e estava na Comissão de Finanças e Tributação, porque eu cheguei depois, mas a partir do segundo ano eu consegui ser titular na Comissão de Seguridade Social e Família, e aí a gente pôde atuar mais intensamente no setor saúde. Agora, você falou que estava na condição de suplente, mas agora você está na condição de titular. Qual que é a diferença entre essas duas situações na prática para as conquistas da deputada aqui para a nossa região? Bom, primeiro, tem toda a questão das emendas parlamentares, né? Na hora de indicar uma emenda parlamentar, é comum e é de direito titular, né? E a gente respeita isso. Ele retorna a Brasília e faz as indicações de onde vão os recursos financeiros que cada parlamentar tem condições. É claro que a gente também é contemplado, mas com um valor muito menor. Nas comissões, você como suplente não pode disputar a presidência de comissões permanentes, nem relatorias e nem ser membro das comissões, porque você está no exercício do mandato, você não é efetivamente. Porque o titular pode retornar na tarde daquele dia, 10 minutos depois que o titular retorna, que ele assina a documentação do retorno, cai todo o sistema e você deixa de estar no exercício. Então, é uma questão de segurança da casa em função do andamento dos trabalhos. Você vota, o teu voto tem o mesmo peso que o titular, tanto nas comissões quanto no plenário, mas você está deputado, você não é efetivamente deputado eleito. E agora, a responsabilidade nossa e a gratidão que a gente tem com Lages, com a região serrana e com o estado de Santa Catarina, é essa oportunidade de estar lá exercendo o mandato na sua plenitude. E agora, nessa legislatura, existem muitos desafios para o Estado relacionados à União. Um deles, que a gente presenciou logo no finalzinho do ano passado, é a questão do incentivo à aviação regional. A medida provisória editada pelo governo perdeu a validade no dia 24 de novembro. A Secretaria de Aviação Civil informou que vai reeditar a medida, mas, enquanto isso, os lajanos continuam sem voo daqui direto para outros estados. De que forma você poderia contribuir para que isso logo se tornasse uma realidade? Primeiro que nós temos que trabalhar em duas frentes, né? Uma delas é o apoio ao governo do estado para, se ainda houver alguma burocracia ferrando em Brasília, para a conclusão do aeroporto de Correia Pinto, porque nós precisamos concluir aqui no aeroporto, também as melhorias do nosso aeroporto aqui em Lages, e a medida provisória que a gente acredita que deverá ser reeditada para estimular os voos regionais. Nós definitivamente precisamos melhorar a logística, e uma das formas de melhorar a logística e de estimular as empresas para vir para o nosso município, a nossa região, é ter o deslocamento fácil, em especial de Lages a São Paulo, sem que as pessoas tenham que se deslocar até a capital, 3 horas praticamente de viagem, mais o deslocamento dentro de Florianópolis até o aeroporto, e isso traz desconforto para quem precisa se deslocar com rapidez. Então, nós precisamos também de incentivo para os aeroportos regionais, para que as companhias mantenham voos diários, em especial aqui nós precisamos de Lages e São Paulo. Ainda com relação à questão da infraestrutura de transporte, mas agora transporte terrestre. Lages é um encontro de duas rodovias federais, a 116 e a 282. Quais são as demandas que a gente deve enfrentar aí no próximo período, na próxima legislatura, com relação a essas duas rodovias? Bom, nós já estamos trabalhando a questão da 116, tivemos uma audiência pública em Lages, da bancada de Santa Catarina, porque tem um debate da NTT da possibilidade de duplicação da 116 que estaria proposto para o PAC 13. Então, nós, como representantes da região e do estado de Santa Catarina, temos que acompanhar de frente e muito próximo isso, e a bancada de Santa Catarina está fazendo isso. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos
duplicar a 116, em especial para garantir o desenvolvimento dos municípios que estão nas margens desta BR. Então, a duplicação, além da gente reduzir o número de acidentes frontais, a gente precisa disso para melhorar essa logística. A 282 também precisa de uma solução, de uma terceira pista em vários trechos, assim como a possibilidade de duplicação. Um grupo do governo do estado, através da SC Parceria, através do secretário Costinha, também já estão estudando quais seriam os caminhos que nós poderíamos ter para a 282. E pontualmente na 282, em especial no trecho Bom Retiro a Campos Novos, nós precisamos das passarelas. Aqui na região e aqui no município de Lages, em especial, houveram melhorias, né? Mas não foi garantido a segurança de quem precisa atravessar os bairros, e nós precisamos que o DENIT, através dos seus recursos próprios ou através de recursos indicados por nós parlamentares, efetivamente execute essas passarelas, porque nós vamos ter muitos óbitos em função da necessidade do deslocamento da população de um bairro para o outro, e aí, passando na pista, não dá. E agora, para concluir, deputada, tem algumas reformas que se fizeram necessárias e foram, inclusive, muito citadas no período eleitoral por vários candidatos, 3 principais candidatos à presidência da República. E agora, quais são os passos para que realmente essas reformas saiam do papel e realmente venham melhorar a vida tanto dos empresários quanto dos trabalhadores e da população em geral? Bom, a bancada de oposição ao governo federal vai ter que cobrar muito isso, né? A gente ouve falar muito de saúde durante o período eleitoral, depois a saúde deixa de ser prioridade, as reformas estruturantes precisam acontecer, nós precisamos enfrentar a questão tributária que nós temos no país, nós precisamos enfrentar a reforma tributária, a reforma política, o modelo que nós temos hoje já mostrou na última eleição que não dá para a gente enfrentar mais um processo eleitoral com esse sistema. Temos que discutir o voto distrital, nós temos que discutir a coligação na proporcional. Então, vários projetos estão na casa, várias comissões foram constituídas, com seus relatórios concluídos, mas a dificuldade de acordo de ir para plenário é muito grande. Então, nós precisamos efetivamente que os parlamentares que acreditam que essas reformas são fundamentais mantenham posição. O que vai acontecer? Nós vamos ter que ter mais ou menos um mantra, né? Eu vou defender a aprovação do projeto de lei que está lá, do Saúde Mais 10, que é mais recursos para a saúde, que é o projeto de iniciativa popular, tanto quanto vou defender que nós precisamos deixar de usar o discurso em período eleitoral e realmente fazermos a reforma política que o país precisa, a reforma tributária e a repactuação. As ações acontecem no conjunto de municípios, ela não acontece na União. E, efetivamente, sem mais recursos para garantir educação, saúde, segurança, infraestrutura, não dá. E não dá para a gente continuar mantendo prefeitos e governadores dependendo de favor do governo federal de liberação de recursos que foram arrecadados nos estados e nos municípios. A senhora acha que, nesse sentido, aquele aumento do FPM que foi aprovado no ano passado, que vai vigorar a partir do segundo semestre deste ano, já é uma sinalização em direção a essas reformas? Ajuda, mas nós vamos precisar continuar cobrando muito que o governo federal redistribua esse bolo, essa arrecadação para o conjunto de estados e municípios. Só para a gente ter ideia, quem mais está investindo hoje são os estados e municípios em políticas que antes eram desenvolvidas pelo governo federal. Então não tem como, porque é na porta do prefeito, é na porta do governador que a população vai bater. Então nós precisamos também que os recursos venham para os municípios para que eles possam efetivamente cumprir com as suas obrigações de governantes. Muito bem. A partir do dia 1º de fevereiro, a deputada federal Carmen Zanotto estará na Câmara Federal defendendo os interesses de Santa Catarina e da região serrana. É isso? Exatamente. Eu quero aproveitar este momento para agradecer mais uma vez a cada voto que eu recebi, a cada pessoa que acreditou no processo da representação da região serrana, para a gente compor a bancada de Santa Catarina na Câmara Federal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.